Aí, ó, voltou. Eu preciso de algum TI que resolva aqui minha conexão. Eu vou perguntar se tem algum cara bom de tecnologia para te ajudar aí. Boa, meu querido. Vou atrás de um. Beleza, posso começar, né? Pode. Tá todo mundo cansado, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente, está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, nessa bancada quadrado, retângulo, digital, meus grandes amigos, Fernandão, Eric e Luquiba. Boa noite, Fernandão. Hoje você está em cima, tudo bem? Boa noite, patrãozinho. Boa noite, mestre Eric, meu querido amigo Luquiba, todo mundo que vê e ouve a gente. Um abraço especial para o Henriqueta. Vai ter que esperar mais um ano, pelo menos, para poder ver o jogo do Real Madrid e Flamengo. Então, um beijão para você, meu querido. Mas bom estar de volta depois de uma semana ausente, ouvindo vocês falando coisas maravilhosas no episódio 125. E hoje 26. Também, com a certeza, 126, e hoje com a certeza de que falaremos também sobre coisas maravilhosas. A gente só vai falar de Bilal hoje. Ao Bilal. Esse podcast vai ser ao Bilal. Ai, Eric, tudo bem com você? Como vai? Beleza, patrãozinho, mestre Fernandão, Luquiba, ou a sombra do Luquiba, que tá variando entre a presença dele, tá tipo no... se tu foi sequestrado, alguma coisa assim, tu manda umas mensagens visuais que aí Mohamed Venal já resolve o problema. Mas bom demais estar aqui com vocês e hoje vai com uma cervejinha para acompanhar. É isso aí. Quer fazer propaganda dela? Não, né? Só depois que pagar nós. Se pagar nós, a gente faz. Então, beleza. E aí, Luquiba, como você vai? Tá embaixo hoje, hein? Ficou algumas semanas em cima. Se a minha internet me deixar... Um abraço na turma de baixo aqui. Ai, se a minha internet deixar eu responder, porque eu tô com um delay monstro. Eu tô escutando o áudio de vocês, depois de uns 10 segundos eu vejo a boca se mexer. Então, eu não sei como é que tá o ponto aí para vocês. É que o Eric não entrou antes, né? Eu tava preso aqui. O Clem me prendeu aqui nas imagens, então já começou daí já o boicote, né? Uma pena que não gravou. Maravilhoso essa entrada já do Luquiba. Ele vai aparecer sim, e esse delay do Luquiba é só para ele sentir a dor dos spoilers que ele fica passando para a gente no grupo. Porque a gente fala, Luquiba, estamos com delay aqui, Luquiba. Aí ele vai lá e assim fala. Por isso que eu não tenho nenhum remorso em dar o spoiler, do mesmo. Ai, que delícia. Mas é isso. A todos que estão aqui, antes de mais nada, é sempre bom frisar, é sempre bom lembrar, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, Tailgate Zone _BR no Twitter e Tailgate Zone no cu. Tailgate Zone no cu, sim. Alguma notícia do Bilal entrou no cu do Tailgate Zone. Sorry, tu deixou ficando. A notícia, Eric, é só o cu entrando aliás, o Bilal entrando no cu do Flamengo. Que coisa. Maravilhoso. Essa edição já começou com o Alto Astral lá em cima. É isso aí. Alto Astral lá em cima. Adoro. Choque de Cultura é a minha referência para tudo. Se liga aí. Tá, então não se liga. Então, beleza. Fora tudo que eu falei aqui, lá embaixo também estava no nosso site, tailgatezone.com.br. Voltamos com muitos textos. Só essa semana já saiu uns 5. Acho que nunca teve um volume tão alto de texto dentro de uma semana no Tailgate. Então tem uma sériezinha que a gente está escrevendo aí por conta do Super Bowl, que acontece esse final de semana. Tem também um texto sobre o recorde, sobre o maior cestinha de todos os tempos da NBA, que não é mais Kareem Abdul-Jabbar e sim LeBron James. Falaremos isso em breve também.
Então confira lá que é importante. E para você que está vendo nossas carinhas, você pode estar vendo nossas carinhas pelo Spotify, porque o Spotify também tem vídeo. Mas se você quer ver nossas carinhas, YouTube tá aqui na tela. Então entra lá no canal do Tailgate Zone, se inscreve, ativa o sininho, dá um like nesse vídeo, deixa um comentário. Engajamento é ouro pra gente, é muito importante que vocês façam tudo isso lá no YouTube para o algoritmo ajudar a gente. Conteúdo de qualidade, conteúdo feito com muito, muito amor, muito carinho, entendeu? Tem Sazon aqui, então é isso aí. Sazon é ótimo, né? Essa referência é boa também, hein? Mas é antiga. Beleza, eu não sei até quando eu não sei até quando a voz vai aguentar, estou na mesma situação que semana passada ainda, estou com essa voz um pouco rouca, um pouco falha, mas vamos tocar o episódio e vamos diretamente para Hoje na História. Vamos contar o que aconteceu nesses dias que virão, só que em outros anos. Maravilhoso. Então, estamos na semana de 9 de fevereiro a 15 de fevereiro. O Fernandão que escreveu fevereiro. Temos belíssimos referências. Semana passada já foi a bolinha na lua, mas eu gosto que esse mês ainda tem mais coisa fantástica. E, se eu não me engano, nesse episódio já tem coisa fantástica. Nessa semana já tem. Nessa semana que você vai revelar, já tem coisa bem legal. Muito boas, muito boas. Então, começamos com 9 de fevereiro de 1951. Isso aqui é uma data muito marcante no mundo do beisebol, no mundo também, se a gente for pensar assim. Temos Satchel Paige assinando com o St. Louis Browns aos 45 anos. Satchel Paige foi o calouro mais velho da NBA, da MLB. Ele foi o primeiro arremessador negro na American League. Tem números absurdos, tem exibições fantásticas e um cara também que chega aí quebrando barreiras, né, Fernandão? Sempre quebrando barreiras, né? Satchel Paige, dos caras que, desde quando eu descobri essa figura, escrevendo sobre as estrelas das Negro Leagues, um cara que eu sempre procuro conhecer mais e mais, e Satchel Paige, tudo que você falou, né? O Hulk mais velho da história da MLB, o primeiro arremessador negro da American League e também o jogador mais velho a atuar, a fazer um arremesso por um time da MLB. Aos 61 anos, ele ainda arremessou 3 entradas no seu último jogo. Então, o Satchel Paige é um cara que eu sempre recomendo o texto que a gente escreveu e até lá na nossa série, porque vale muito a pena conhecer esse cara, porque, além de tudo isso, ele foi campeão também no seu primeiro ano de MLB, né? Campeão com então Cleveland Indians, que é o time que ele jogava hoje, Cleveland Guardians, mas à época estreou pelo Cleveland Indians junto com Larry Doby. Os dois faziam parte do mesmo time, 2 gigantescos jogadores negros que tiveram sua entrada atrasada na MLB por conta da barreira racial. Exatamente. Tem mais um nome ainda que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, ainda nesses dias que virão, mas 10 de fevereiro de 1991, Charles Barkley é eleito o MVP do All-Star Game. Eu acredito que o Fernandão escolheu isso aqui porque daqui a pouco teremos All-Star Game da NBA, entendeu? Então, tendo All-Star Game da NBA, vale a pena lembrar, temos MVP sempre. Charles Barkley jogou por 35 minutos nesse jogo, teve 17 pontos, 22 rebotes, 4 assistências e um roubo de bola e um toco também. Ele estava à época no Philadelphia 76ers e naquela época a gente tinha a leste contra o oeste e não mais esse draft como tem agora. Confesso que gosto bastante do formato leste contra o oeste, mas deu uma apimentada esse negócio de draft e as estrelas serem capitãs e jogarem uma contra a outra. Gostei bastante também dessa história e eu acho que ficou melhor, não ficou, Eric? O que você acha? Eu continuo achando o All-Star tipo só entretenimento puro, né? Não vou falar mal, porque uma das minhas grandes memórias esportivas da minha vida é o All-Star Game de 92, em que o Magic Johnson volta, né, depois da AIDS. Isso então, é muito marcante. Esse é um dia, assim, que eu lembro sentado no chão na frente da TV, então eu tenho uma lembrança muito forte desse jogo. Mas, cara, é divertido e pra galera que só viu o Barkley jogar na época do Phoenix, ou que ainda conseguiu ver jogar na época do Phoenix, nessa época do 76ers ele era um jogador diferente e ele era um molde de jogador diferente para a liga.
um power forward baixo, atarracado, com uma explosão física impressionante. Então, e hoje em dia, claro, ele é uma unanimidade na questão comentários na TV americana, né? Tem um contrato milionário, mas ele foi um diferencial na liga naquela época, do jeito que ele era fisicamente, do jeito que ele jogava. Tem um documentário legal dele jogando não sei se é 30 for 30 ou só um documentário, na época que ele jogou na Universidade de Auburn. Então, ele realmente foi um baita de um jogador de basquete, apesar de não ter o anel, né? É realmente impressionante. E o comentário que você fez sobre ser um bom comentarista, ele é um bom comentarista realmente na TV americana, e é totalmente o oposto do que o Shaq faz de piada. O Barkley não vai tanto para piada, ele realmente vai mais no ponto ali. Acho bem bacana isso também. Passando então, vamos para o dia 11 de fevereiro de 1970. Aqui começam as pegadinhas do Fernandão, porque temos John Lennon, sim, John Lennon, ex-Beatle, pagando fiança para 96 pessoas que haviam sido presas por protestarem pelo fato da seleção da África do Sul de rugby, que vivia sob barbárie do regime do apartheid, jogar na Escócia em solo britânico. Coisas bizarras, não, Fernandão, da época? Pô, é completamente bizarro. Eu nunca pensei que eu fosse ver John Lennon se relacionando com o esporte dessa maneira, né? Encontrar um hoje na história usando um ex-Beatle, o grande John Lennon, rugby, uma paixão, né, da Grã-Bretanha, e mostra assim como o John Lennon e a Yoko Ono, né, sempre foram figuras muito ligadas às questões dos direitos humanos, questões humanitárias, e é legal ver que ele salvou 96 vidas da prisão e 96 pessoas que estavam certíssimas em protestar contra a seleção de rugby da África do Sul à época, claro, vivendo sob o apartheid, essa ignorância, essa ignomínia chamada apartheid. Então é muito legal ver John Lennon participando dessa forma aí do esporte. Sim, bem marcante isso aí, gostei muito quando você passou. Bom, indo para o dia 12 de fevereiro de 1989, e eu já estava na barriga, já estava quase chegando aí à Terra. Wayne Gretzky, atuando pelo Los Angeles Kings, chegava ao seu 45º hat-trick e a 10ª temporada consecutiva com pelo menos 40 gols anotados. É um monstro. O Wayne Gretzky é um monstro. Ontem, quando a gente falava de LeBron no grupo, eu e Henriqueta, até altas horas, o Wayne Gretzky surgiu várias vezes, a gente falando como que ele foi com uma carreira longeva também, e como sempre com números absurdos e com números que talvez nunca sejam quebrados por nenhum outro jogador, a não ser por Connor Bedard, entendeu? Eu lembrei o nome, porque semana passada não falei, eu tinha que falar esse episódio aqui, é isso. Mas seguindo, então chegamos em 13 de fevereiro de 1974, e aqui temos que fazer mais uma pausa bem estratégica e bem necessária, pois James Bell, ou então o Cool Papa Bell, era nomeado para o Hall da Fama do beisebol. Inclusive, na imagem que sairá nas redes, vocês verão que só tem ele de negro sendo eleito para o Hall da Fama nesse dia. Outro jogador fantástico de Negro League, né, Fernandão? Mais um jogador fantástico, mais um que integra a nossa série de estrelas das Negro Leagues. O James Cool Papa Bell, 30 anos de carreira, 11 times, sendo que ele passou por 3 dos mais icônicos times da história das Negro Leagues, o Kansas City Monarchs, que teve também o próprio Jack Robinson jogando, Satchel Paige também jogou no Kansas City Monarchs, jogou também no Homestead Grays e no Pittsburgh Crawfords. E nesse Pittsburgh Crawfords, de 1936, ele jogava com outros 6 caboclos que também integraram o Hall da Fama. Oscar Charleston, que foi o cara que deu o apelido para ele. O Cool Papa Bell começou como arremessador, e nos primeiros anos dele de liga ele foi fazer um jogo contra o time do Oscar Charleston, que era já um cara consagrado. Ele faz no duelo, ele elimina o Oscar Charleston por strikeout, e o Charleston, vendo que ele desenvolveu tão tranquilamente, chamou ele de cool, de um cara tranquilão, relaxado, sem nenhum problema, legal. E aí depois, por ter dominado o Oscar Charleston, ele usou ainda o Cool Papa. Então é o papai do Oscar Charleston, o próprio Oscar Charleston, que foi o cara que recebeu o strikeout, depois fez essa
esse apelido, homenagem para o James, para o Cool Papa Bell. Jogava com Oscar Charleston, com Bill Foster, que também está na nossa série. Jogava com o Judd Johnson, o Judge Wilson. Eu anotei aqui mais alguns, Josh Gibson e o próprio Satchel Paige. Então, assim, Cool Papa Bell, vale muito a pena ir até lá no nosso site, procurar por ele e conhecer um pouco mais da história. E também lá no Museu das Negro Leagues, naquele Storied que a gente passou aqui como dica de alguns episódios atrás, tem um pequeno episódio falando sobre o James Cool Papa Bell. Eu só acho que uma notícia bem legal que saiu essa semana que encaixa bem com isso foi que pela primeira vez o jogo da MLB The Show teve uma parceria com as Negro Leagues e você vai poder jogar e ter a história de alguns jogadores da Negro League. Então vai ser muito legal porque não existe nenhum acervo de conteúdo tão rico como o do Tailgate Zone, então você vai poder jogar e aprender vindo buscar os artigos aqui no site do Tailgate. Exatamente, bem lembrado, Eric. Aliás, a gente, quando gravava o Tailgate Spread, a gente teve um episódio que eu falei muito do MLB The Show e sobre a jogada de marketing que a Microsoft fez, né? Permitindo que, quer dizer, agregando na sua plataforma, no Game Pass dela, o MLB The Show, que até então era um dos jogos que só tinha pro PlayStation. Então foi uma baita de uma jogada, teve assinaturas que aumentaram. A gente não trouxe os números depois, mas a gente pode até resgatar isso qualquer dia dentro do Tailgate Spread para falar. Muito bom, falamos. Tá ficando longo esse hoje na história hoje, mas beleza. 14 de fevereiro de 1952, o slalom gigante para mulheres estreava nas Olimpíadas de Inverno de Oslo, na Noruega. Maravilhoso também, Fernandão, parabéns por esse. Só para completar aqui, a americana Andrea Mead Lawrence foi quem levou o ouro. Teve uma austríaca, certo? Dagmar Ron ficou com a prata e Annemarie Buchner, da Alemanha, ficou com o bronze. Então, só para deixar o nome dessas mulheres maravilhosas e sensacionais do slalom gigante. 15 de fevereiro de 1980, aparece aqui novamente o grande Wayne Gretzky. Atuando pelo Oilers ainda, ele deu 7 assistências em um único jogo e empatou o recorde da NHL durante a vitória do Oilers contra o Capitals por 8-2. Sensacional também, maravilhoso. O Gretzky é um cara realmente bizarro no hockey. Senhores, querem acrescentar mais alguma coisa do Hoje na História? Posso passar? Vamos começar a conversar dos nossos pontos da semana? Patrãozinho, eu quero só aproveitar, né, que a gente falou de Satchel Paige, de Cool Papa Bell, e que o Eric deu essa dica, né, do MLB The Show, vai usar alguns caracteres e habilidades de jogadores das Negro Leagues. Estou pegando aqui a matéria, são 8 jogadores nesse MLB The Show de 2023. Satchel Paige, Jack Robinson, Buck O'Neill, Rob Foster, Hilton Smith, Hank Thompson, John Donaldson e Martin de Rigo. Martin de Rigo, que é um cubano, talvez o maior jogador cubano da história. Desses nomes todos que a gente falou, Satchel Paige está na nossa lista, na nossa série. Jack Robinson, claro. Buck O'Neill também está. Rob Foster, Hilton Smith também. E o próprio Martin de Rigo. Dos 8, 6 estão lá na nossa série. O Rob Foster, que é o criador da Negro League, né? E também jogador, técnico, manager, general manager, e o comissário da liga, André Rob Foster, grande nome da história do beisebol também. Sensacional. Aliás, esses 2 nomes que não estão, a gente pode até providenciar depois uns textos para colocar dentro da nossa série. Não vejo problemas. Porque sairá um e-book com essa série para vocês poderem baixar, se divertir, passar para o amiguinho e tudo mais. Só mais um comentário. Se eu não me engano, todos esses jogadores que estão no MLB The Show, de uma forma ou outra, eles estão referenciados no Hall da Fama do Beisebol também. Então deve ter uma relação aí para essas escolhas. Beleza, fechou. Agora fechou. Vamos para os pontos da semana. Tem muito ponto. Inclusive tem 38.390 pontos. Corta, chuta, para primeira base! Sensacional. Sensacional. O que eu mais senti falta foi o Rômulo, não ter o Rômulo na transmissão quando o nosso glorioso LeBron James bate o recorde. Mas enfim, antes da gente começar... Eu não acredito que você não viu pela
pela Prime Video ontem. Rômulo e Bugarelli. O jogo estava no Prime Video? Sim, Rômulo e Bugarelli. Eu não estou acostumado com isso ainda. Sim. Rômulo foi para lá. Vacilei. Tá na Amazon agora. Eu acompanhei pela TNT. Vacilei. Nossa. Mas beleza, eu vou quebrar aqui a nossa pauta. Vocês me odeiam por quando eu faço isso, mas eu vou quebrar a pauta rapidamente, porque eu vou colocar uma notícia aqui antes. E porque ele já foi motivo de zoação no grupo enquanto a gente está gravando. Mionzeira estará no Celebrity Game da NBA. Eu acho isso marcante pra cacete. É a primeira celebridade brasileira que realmente vai para o Celebrity Games. E antes que alguém me xingue, sim, já tivemos o Oscar e já tivemos também o Varejão. Mas eles são jogadores. O Varejão jogou na NBA já. O Oscar, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito aqui de NBA, de grande jogador brasileiro, que o Henriqueta adora e tal. Mas, enfim, o Mion é a primeira estrela e eu acho um baita jogada de marketing da NBA Brasil para tentar divulgar mais, porque o Mion hoje, querendo ou não, é o cara que está no topo para as marcas, é o cara com uma significância absurda dentro das marcas. Não sei o que estou falando, isso é nítido, o tanto de propaganda que o bicho tá. Mas acho bem legal, e ele atinge uma massa hoje que antigamente ele não atingia com a MTV, hoje ele está na massa mesmo, né, com o caldeirão do Mion. Mas enfim, parabéns, achei muito legal. E o mais bacana, um site americano falou que antes do Mion teve Anderson Varejão, que jogou pelo Cavs, e também o irmão de Tadeu Schmidt, Oscar Schmidt, jogando pelo Celebrity Games NBA. Então, assim, o Oscar não é relevante nem lá fora, entendeu? Como vocês querem falar aqui que o Oscar é o melhor jogador sul-americano e não sei mais o que. Toma vergonha na cara, Henriqueta. Eu só não concordo falar que a grande jogada foi o Mion. Eu acho que a grande jogada seria se o Rômulo fosse escalado. Não sei. Assim, de certa forma, o Rômulo já está no meio, né? E ele já tem um certo contato ali com a NBA. Capilaridade com o negócio todo, né? O Mion é um cara que vai trazer gente que nunca sonhou com NBA e talvez vá se interessar e saber por que esse cara foi fazer num jogo de basquete contra uns caras lá nos Estados Unidos, né? Isso pode atrair ele gente. Traz um outro público. Por exemplo, a Dona Onça, Maiara, vai assistir por conta do Mion. Ela nunca assistiu o All-Star Game. Nunca. Ela vai assistir porque viu. Ela não viu os irmãos à obra? Não. Por quê? Eles já foram também. Não. Tá, beleza. Tá, já desvirtuei. Vamos voltar para a pauta agora. Voltando para a pauta, como eu disse, temos 38.390 pontos nessa semana. LeBron James finalmente quebrou. Finalmente, não sei se dá para falar finalmente, mas ele quebrou o recorde de Kareem Abdul-Jabbar. Foi num jogo que deu uma certa emoção nessa quebra de recorde, porque foi o famoso bordão de Kleber Machado. Hoje não, hoje sim, hoje não. Assim, entendeu? Foi hoje sim. E deu no final, deu certo, o LeBron conseguiu ali. Foi um sim positivo, pelo menos. Foi um sim positivo. Mas o bicho, ele entrou pro crime. Ele já veio bonitão, arrumado, meteu a headband dele, tava com um beats animal, preto e ouro, com 38, com o número que tinha que fazer de pontos aqui em cima. Fantástico, especial. Fernandão, o seu texto que está no site, que saiu agora, pouco antes da gente entrar aqui, por volta das 6 horas, primoroso, e é isso, né, Eric? Tem que engolir o cara, querendo ou não. Não vamos discutir quem é melhor de todos os tempos, mas tá aí um número fantástico e recordes estão aí para ser quebrados, não é verdade? O que eu acho são duas coisas que eu tomo da noite de ontem, ou para mim da madrugada, quando eu acordei, quando o Greg me acordou às 4h15 da manhã, que eu vi as coisas. Uma existe uma narrativa que pode ser defendida agora para quem acha que o LeBron é o melhor de todos os tempos. Você consegue criar essa narrativa e você consegue defender essa narrativa. Sabe a minha opinião em relação a essa discussão de GOAT, melhor de todos os tempos? Eu não gosto, porque você está trabalhando com épocas diferentes, estilos de jogo diferentes, esportes diferentes, era um outro esporte.
mas você já consegue criar uma narrativa. Tem uns números bem impressionantes do LeBron, tipo de onde ele está em número de assistências dentro da liga, em número de rebotes. É muito maior hoje, né, em assistências. Então, assim, você consegue criar essa narrativa. Aí vai da opinião de cada um. E a segunda, para mim, é a imagem, é a foto do comportamento do consumidor, de todo mundo com a câmera na mão, menos o Phil Knight, com um sorriso do tamanho do mundo, sentadinho ali, como se, tipo, trabalho bem feito, eu realmente consegui, eu trouxe um cara relevante para o mundo. Então, tipo, um sorriso totalmente verdadeiro e autêntico dele, sem nenhum celular na mão, que é o único cara sem celular na mão na foto. E não é uma crítica, tá, gente? Eu entendo que hoje é a forma de muita gente consumir conteúdo em concerto, em tudo, com o celular na mão. Mas é só essa imagem emblemática, né? A única pessoa, o Phil Knight, que é um dos caras responsáveis pelo sucesso do LeBron, tá lá com um sorriso autêntico no rosto. Para quem não sabe, o Phil Knight da Nike, né? Só para deixar mais claro assim. Mas realmente, né? Foi o único cara que viu ao vivo, porque os outros que estavam em quadro não viram. Realmente, muito, muito bom. E você, Luquiba, que tem ódio de LeBron James, quem vai quebrar essa marca de LeBron James? Será quebrada um dia? Provavelmente vai ser quebrada. Não, nada contra, não tenho ódio dele, eu tenho ranço, é diferente. Pode ser que seja quebrada, parabéns para ele, é uma marca relevante. Eu só não concordo com a narrativa do Eric, porque quem dizer que o fato de ele ter o maior número de pontos faz ele ser o GOAT, eu rebato dizendo, o Pete Rose tem o maior número de rebatidas e não é o melhor do beisebol. Então, eu só falei do que surgiram outros números que agregam a um jogador mais... Você consegue criar a narrativa que ele era um jogador mais completo do que o Jordan. Isso você consegue criar essa narrativa. Não, mas ele é mais completo do que o Jordan. Isso eu acho que não tem discussão. Ele é mais completo do que o Jordan, mas ele não é melhor. É que aí entra na questão opinião, né? Aí entra na questão opinião. Sim. Mas tu entende o que eu falei? Eu também não... pela minha geração, eu ainda voto no Jordan. É o melhor cara que eu vi jogar. Mas eu consigo respeitar e entender que dá para formar uma narrativa para defender o ponto de vista de que o LeBron é melhor. Isso você consegue criar. Top. E aí, Luquiba? Quem vai quebrar, então? Fala aí para mim quem vai quebrar. Acho que ainda não tá nem no saco do pai quem vai quebrar. Segundo o Matheus, ele vai se esforçar. Não, ele vai se esforçar na final da Copa do Mundo. Né? Exatamente. Como é que, Eric, quem foi que você mandou que podia usar de propaganda? Foi o 30º, como que é? O do negócio do esperma lá? O que você tinha falado? Não. Se eu fosse o LeBron na minha liga de fantasy esse ano, eu colocaria o meu nome de liga de fantasy como Sperm Number 38, sei lá, o número de pontos. Muito bom, muito bom, muito bom. Fernandão, vou deixar você acrescentar alguma. Você escreveu muito bem do LeBron no site, mas eu vou deixar você acrescentar aqui ao vivo e a cores para quem está nos ouvindo. Eu acho que assim, eu tentei provocar um pouco, né, no texto, né, quando eu coloco o LeBron James o maior de todos, é justamente para tentar trazer as pessoas para esse lado, e já no primeiro parágrafo eu explico, né, maior de todos os pontuadores da história da NBA. Isso aí é inegável agora, ninguém pode falar contra isso. Ele é o maior pontuador da história da NBA. E acho que assim, a gente vê que quase 40 anos depois, né, o recorde do Kareem Abdul-Jabbar levou 40 anos desde quando ele quebrou o recorde do Wilt Chamberlain e, né, consolidou depois esse recorde até o final da sua carreira. Para que alguém conseguisse superar os seus 38.387 pontos, foram quase 40 anos, foram 38 anos e algumas coisas. Então, e o 38 envolvido demais, né? 38 mil pontos para o Kareem, 38 mil pontos para o LeBron aos 38 anos, então esse 38 ficou circulando aí o ambiente durante essas contagens aí para que o LeBron pudesse quebrar. Eu estou com o Eric também, acho que assim, se pode construir uma narrativa agora para falar do LeBron como o maior jogador, mas a gente vai entrar de novo naquilo que nós já falamos em alguns episódios atrás, vai cair naquilo que você acha. Eu continuo achando o Kareem Abdul-Jabbar o maior jogador de todos os tempos, para mim é o Kareem Abdul-Jabbar, porque é o cara que me colocou nessa história inteira,
né? É o cara que me fez entrar para esse mundo inteiro de esportes americanos. Eu, como torcedor dos Lakers, fico feliz de saber que desde o Wilt Chamberlain, o recorde continua nas mãos de um jogador dos Lakers, pelo menos no momento em que o recorde é estabelecido, né? O Wilt Chamberlain termina sua carreira jogando pelos Lakers, o Kareem Abdul-Jabbar quebra o recorde do Chamberlain jogando pelos Lakers, e agora o LeBron James também quebrando o recorde do Kareem jogando pelos Lakers. Acho que isso é muito legal para quem torce para o time, saber dessas coisas, saber que daqui a dezenas, centenas de anos é a camisa dos Lakers que vai aparecer sempre, né, nessas coisas. É bem legal, embora a gente tenha perdido o jogo, e tem sido uma coisa comum aí, né, nessa temporada, perder jogos. Perdemos para os Pelicans jogando muito bem até o quarto, perdemos ontem, né, apesar de ter jogado mal o jogo inteiro e andado perdendo quase que o jogo inteiro contra o Thunder, mas é isso, os recordes são para ser quebrados, e eu não sei, pelo menos agora a gente não vê ninguém capaz de fazer isso, né? Eu coloco no texto do Kevin Durant, né, o 14º maior pontuador da história da NBA, é um cara que está jogando ainda, mas é um cara que é contemporâneo do LeBron James, não vai ter tanto tempo a mais de carreira para conseguir tirar os 14 mil pontos que hoje ele tem de déficit em relação ao LeBron James. Eu falo do Doncic lá também, né? O Doncic precisa jogar todos os jogos das próximas 14 temporadas, fazendo em todos os jogos os seus 27,4 pontos de média de jogo, o que a gente sabe, né? Ninguém joga mais os 82 jogos durante uma temporada inteira. O Doncic não vai conseguir fazer isso. É possível que ele faça mais de 27 pontos por jogo nos jogos que ele jogar, mas isso não vai ser suficiente para fazê-lo chegar à marca. Patrãozinho, né, Patrãozinho? Falou do Emba lá e do Maturin muito mais por paixão, o Emba mais por sonho, mas eu tô com o Luquiba, o menino que vai quebrar esse recorde. Acho que não tá nem no saco do pai ainda. Não, tá aí, Maturin vai quebrar o recorde, e também tem o Wembanyama aí que ame ou deixa. É isso aí. E só uma coisa para adicionar para a conversa, para o bem e para o mal, tá? Mas quando a gente fala em recency bias, o LeBron é o cara que, pelo menos, quem tem de 20 a 50 anos, viu um menino virar um homem e viu todos os erros. Não vou chamar de erro, porque todo mundo aqui fez cagada e muito cagada. Eu provavelmente muito mais que vocês três. Mas não subestime. Subestima demais, pelo amor de Deus. A gente viu a formação do caráter dele para o bem e para o mal. O Jordan, que é o mais próximo, muito da memória do Jordan para essa geração mais nova vai ficar através do The Last Dance, que é extremamente maquiado, posso garantir para vocês. Muito bem feito, mas extremamente maquiado. E quando a gente fala em Kareem Abdul-Jabbar, quando a gente fala em Bill Russell, quando a gente fala em Wilt Chamberlain, a gente está se baseando nos livros de história em alguns relatos que normalmente a gente não consegue ver os pontos baixos da carreira, normalmente se foca nos pontos altos. Então é só isso. Vai fazer parte da discussão essa coisa do recency bias, que a gente acompanhou os altos e baixos do LeBron, como homem, né? Falando como homem agora, não só como jogador. Até porque, se a gente pegar o começo dele na liga, é exatamente o que você falou, né? A gente acabou acompanhando até acho que todo mundo aqui já assistia lá nos anos 2000, já assistia a NBA, né? Então, já com certeza viu um dos primeiros jogos do LeBron. Então, é bem marcante. Show! Parabéns, LeBron James. É isso que eu tenho para falar só, não vou ficar com ranço nem nada. É uma marca importante, sim. Bom, continuando na NBA... Ele que disse hoje que vai jogar por pelo menos mais 2 temporadas, então... Ele quer o Bronny. Se isso acontecer, tá esperando o Bronny. 38 mil pode chegar a mais de 40 mil com certa tranquilidade. Então... Eu disse que não está no saco do pai, porque eu vejo alguém quebrando esse recorde quando a gente chegar naquele patamar que a gente espera de jogos de 150, 160 pontos toda noite. Aí, chegando nisso, eu acho que aí alguém consegue bater. Mas hoje, é o que o Fernando falou, Doncic está insustentável, cara. Você pode manter média regularidade, mas você não vai conseguir chegar nesse número. Eu acho que vai demorar ainda bastante.
Imagina Tem- o tamanho da é a bunda questão- dele a daqui a questão de 14 regularidade. anos, cara. É a regularidade e a longevidade. É muito A difícil. quantidade de cerveja para se recuperar que ele vai tomar, né? Imagina só. Exatamente. Mas continuamos aqui então na NBA e vamos rapidamente falar da trade deadline, que sim, hoje, enquanto vocês estão vendo esse episódio, é a trade deadline, é a data final de trocas da NBA. Tem muita coisa rolando. O Fernandão, antes de vocês entrarem aqui, estava eu e o Fernando conversando sobre uma provável troca aí entre 3 times: Lakers, Timberwolves e Utah, né, Fernandão? E Jazz, isso. Isso. Lakers recebendo o D'Angelo Russell, Utah recebendo, aliás, Minnesota recebendo o Westbrook, Utah recebendo o Westbrook e o Minnesota recebendo o Mike Conley. Parece ser uma troca que tá bem quente, né? Porque tem várias pessoas falando da troca, então pode ser que aconteça de fato. E os rumores, né, do Westbrook descontente, briga após o jogo de ontem, tem muito bafafá. Mas o meu sentimento, antes de vocês de abrir, cada um pode falar alguma coisa que foi atrás, mas eu acho que vai ser morta, não vai acontecer muita coisa. O que tinha para acontecer, já aconteceu, que foi o Kyrie saindo dos Nets. Não acho que o Durant vai sair, o Luquiba já discorda de mim, mas eu acho que o Durant... Não. Quando eu disse o Durant vai sair, eu não quis dizer nessa trade line. Ele vai sair tá. Não, beleza. Essa temporada ele fica no Nets. Não vejo o Nets trocando ele agora, não. Eu acho que assim, o que tinha acontecido já aconteceu. Tem muito nome que a gente está ouvindo falar aí, o Vanderbilt, tem o próprio Westbrook, tem o Eric Gordon. Eu acho que Charlotte tem um monte de asset lá que podia virar pique para eles, virar coisa para o futuro, porque esse time do Charlotte não está pronto ainda, tem só o Lamelo e olhe lá. Então, mas eu não vejo muita coisa acontecendo. Estou assistindo que está muito frio perto dos outros anos. Eric, tem algum nome que você chegou a dar uma fuçada? Alguém que você recomendaria? Não vai falar do Anunoby no Pacers, porque senão vai deixar uma marquinha no cara. Que o que eu acho interessante é que o que abriria o mercado, o time que mais faria sentido mexer seria o Raptors, mas aí você entra num ponto que é o Masai, que ele não quer perder nenhuma negociação. E ele está super valorizando o Anunoby é um outro caso, que ele tem mais um ano de contrato garantido. Mas tanto o Gary Trent Jr. quanto o Fred Van Velt, eles têm player option para o ano que vem. Então, o Masai não vai conseguir, a não ser que tenha um time desesperado, não vai conseguir tirar muitos assets para esses jogadores. Eu acho que vai acabar não mexendo. Mas vamos ver. O jogador que para mim seria o mais interessante, porque é o time que está mais no limbo, que é o Chicago Bulls, seria o Lavin. E o Lavin, apesar da questão de contusão, tu tens como defender uma narrativa de que ele vai ajudar teu time, porque talento ele tem. Só que o problema é se ele vai conseguir ficar em quadro. Então, o Bulls talvez conseguiria algo se o Bulls quisesse implodir agora. Mas eu não sei se o Bulls... porque o Bulls realmente está numa situação, num limbo gigantesco, e eu, como torcedor do Magic, fico muito feliz com isso. Não dá para saber se o Bulls vai ser vendedor ou comprador. Né? Uhum. Tá muito bizarro isso mesmo. Outro time também que está nessa mesma situação do Bulls, e pelo menos eu vejo dessa forma, é o próprio Hawks, que a gente estava falando antes da gravação mesmo, que eu até comentei que eu li um negócio que a princípio parecia bizarro, e depois de alguns minutos de reflexão eu falei, talvez não seja tão bizarro. Que o Hawks estaria aberto para qualquer nome, e que Trae Young não é mais um nome a salvo dentro, que também seria um nome que poderia ser trocado. Aí eu falei, nossa, que loucura, a franquia vai ser construída em cima dele? Não. É um cara que caiu muito de produtividade, quando você pega para ver, caiu muito de produtividade dos últimos anos para esse. É uma negação na defesa, tá tendo muito erro no ataque, então também virou um nome que talvez não seja muito bem quisto. É muito louco, eu não sei, mas eu não sei se trocaria. Eu vejo pro Trae Young e eu me lembro de Deron Williams. Nossa, é uma comparação legal, bem legal. E John Collins, rapidamente, Fernandão, só mais um nome que eu lembrei também do Hawks, o John Collins. Esse é um nome que também tá muito veiculado em trocas, mas até agora também nada muito forte. Só sobre o que o Eric falou, né, do Chicago ser um time que talvez pudesse movimentar as negociações,
o Vucevic tinha condicionado a permanência dele no Chicago Bulls à permanência do LaVine e do DeRozan. Então, me parece que isso vai acontecer, porque já não tem mais nenhum rumor de troca, pelo menos envolvendo o Vucevic. Então, pelo jeito, o Chicago não vai ser um time vendedor nessa. Talvez não seja comprador, mas vendedor não vai ser o cara que vai perder jogadores. Então, acho que LaVine, DeRozan e o próprio Vucevic seguem em Chicago, embora Chicago não tenha dado certo com esses 3 caras, né? O Vucevic, quando chega, para mim, é ser um cara que quer mudar completamente o time para jogar o time para cima, mas isso acabou não acontecendo. E é o último ano de contrato dele, tá? Só lembrar disso, por isso eu tenho uma paixão pelo Vucevic, mas o Orlando mexeu na hora certa. Como mexeu na hora certa? Nossa, tá de parabéns. Foi muito de parabéns. Queria trazer um nome aqui também, enquanto o Fernando estava falando, já que o Fernando... Você ia continuar falando? Desculpa, Fernandão. Não, era isso mesmo. Não. Tá. Que enquanto o Fernando estava falando, me passou aqui o Markkanen. Tudo bem, a gente sabe que... Nossa, o Eric segurou! O Eric segurou a cerveja, até assustei agora. Porque assim... quem é que acredita que o Markkanen vai ter uma outra temporada igualzinha a essa? É muito difícil. É um menino jovem e ele tem um perfil que ele conseguiria manter parecido, talvez não tão perfeito quanto isso, mas ele é o contrato perfeito para o Jazz, assim. A não ser que tenha algum time que dê muito para o Jazz, de novo, né, como deram para o Gobert, eu não vejo mexendo no Markkanen, né? Não vou nem fazer a piada de que é um homem branco em Salt Lake City. Esse é o encaixe perfeito, com certeza. Mas eu acho que mexer lá em Salt Lake é difícil, né, Luquiba? Você conhece bem. É isso que eu ia falar. Tem um fator chamado Danny Trigger ali que, rapaz, você não vai conseguir trocar lá, não. O bicho vai querer tua alma em troca e ninguém vai estar disponível a dar, não. Eu podia falar uma coisa, Cledo, complementando com o que você falou. Eu não acho que vai ser um deadline frio. Eu acho que vai ser um deadline sem grandes splashes. Eu acho que assim, ainda vão haver algumas movimentações, mas movimentações de banco, peças assim, eu não acho que não vai ter nenhum grande nome. O grande nome foi o Kyrie. Eu acho que não passa disso, não. Eu entendo que até pode ter vinculado um outro nome, talvez o Russell, que vai tentar uma correção que o Lakers fez lá de erro lá atrás, mas eu não acho que a gente vai ter nada a nível do tipo, vai mudar a cara do time, esse time vai para os playoffs ou vai ser campeão por conta dessa troca. Eu não vejo nenhum movimento nesse sentido também. O Westbrook saindo dos Lakers, eu te garanto que esse time do Lakers vai melhorar bastante, porque, pelo amor de Deus, o jogo de ontem, o Westbrook... Melhorar com certeza, mas você vê o Lakers indo aos playoffs ou sendo campeão, se livrando... Não, campeão eu não vejo. Então... Mas uma arrancada para play-in, pelo menos, eu consigo enxergar. Tenho minhas dúvidas. Ai, quanto rancor. Eu fiquei feliz de ver o D'Angelo Russell de volta aos Lakers. Que era bem feliz. A gente conversou há um tempão, né, Fernandão? Porque, assim, o Lakers estava com uma reconstrução muito interessante, estava com as peças certas, estava começando a caminhar, aí veio o LeBron James e falou, beleza, vamos jogar tudo no lixo e buscar o LeBron James e montar o time em cima dele. Deu um banner para o time, maravilha, legal, né? Eu acho que qualquer esforço para você ser campeão vale a pena, é justificável, só que agora os 3 anos a mais, talvez, que você teria de reconstrução, agora você vai andar tudo para trás, aí você tem 5 a 10 anos para poder voltar a ter um time sólido. Então, eu acho que é por aí que a franquia tem que pensar e trazer o Russell de volta, eu acho que é o primeiro passo nesse sentido, porque aí você vai conseguir trocar outras peças, quem sabe o Anthony Davis mais para frente, o próprio LeBron, tentar capitalizar em cima desses caras e acelerar um pouco essa reconstrução. Mas título Magic Kingdom é foda, né, gente? Título Magic Kingdom é embaçado. É melhor do que um banner de... Cara, só faltou Kings ser campeão nessa temporada de bolha, porque ia ser Kings, Dodgers e Lakers. Eu tenho que ficar ouvindo essa desgraça o resto da minha vida.
Ai, tudo bem, Fernandão, tudo bem. Fernandão, eu não desmereço o título de vocês, Fernandão, porque assim, eu prefiro levantar um banner de bolha do que levantar um banner de ser campeão de divisão ou coisa do tipo. Então. Ai, tá bom. Bom, saindo então da NBA, falamos, vamos ver como vai rolar. Se tiver alguma troca, alguma coisa, vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais. Saindo da NBA nas páginas esportivas, né? Vamos para a NBA que está na página policial agora, Então, não vamos ainda. Não vamos. Vamos deixar isso para outro momento. Nós vamos sair realmente da NBA e nós vamos para a MLB, porque teremos mudanças. Assim, em breve começa. Daqui a pouco começa Spring Training. Fernandão vai ficar ligado lá na MLB TV 24 horas por dia. Mas o mais interessante... Todos os livros que eu tinha para ler, eu já li nesses meses aí de off-season e agora é só MLB. É só MLB. Então, assim, temos alterações para a próxima temporada de regra mesmo, né? Do jogo em si. E eu acho que a gente já pode começar a falar e dar alguns pequenos pitacos sobre elas. Inclusive, a primeira, vamos falar aqui sobre o pitch clock, que eu achei interessante isso aqui. O Eric fez algumas piadas também com isso no grupo. Temos pitch clock. Teremos também limites de shift e teremos bases maiores. E aí, nas bases maiores, é uma das coisas que mais me incomoda de todas, mas a gente fala depois. Pitch clock. Concordam? Gostaram? Eu achei interessante, mas quero ver como vai funcionar. Não, eu gosto da ideia, não é nem piada, é a curiosidade de saber se eles vão seguir a risca, ou se, tipo, vai ser que nem o snap da NFL, quando tá com 0 segundos e deixa aquele segundo a mais, só para não ter o trabalho de esticar o braço e jogar o pano amarelo no chão. Porque até para não parar demais o jogo e não dar muita confusão. Vai ser só essa curiosidade, mas eu gosto da ideia. A gente tem que encurtar o jogo. Não tem outro caminho. Virar mais dinâmico. Vai perder o tradicionalismo, Fernandão. Só para lembrar, né, Pantozinho, a gente tem 2 momentos do pitch clock, né? A gente tem um pitch clock de 15 segundos para bases não ocupadas, para bases vazias, e a gente tem um pitch clock de 20 segundos para jogadores em base. Eu acho que a gente vai ter, pelo menos de início, e eu gosto da ideia, eu só achei que poderia ser 20 segundos com base vazia e 25 segundos ou 30 segundos com base cheia. Acho que a gente vai apressar demais o jogo e a gente vai perder um pouco de qualidade, pelo menos no começo. Eu acho que a gente vai ter um nível de walks mais alto nesse primeiro momento, arremessadores vendo que talvez vão perder o tempo. Isso vai acontecer, né? Quando o cara perde o tempo, ele conta uma bola. Mas a gente vai ver alguns arremessadores um pouquinho mais apressados, um pouco mais de walks e quem sabe até um pouco mais de hit by pitch também, jogadores sendo atingidos por bolada. Mas eu não tem muito como lutar contra isso, né? O pitch clock ele já funcionou muito bem nas ligas menores, foi um negócio muito bem sucedido na Triple A, Double A e Single A, e vai ser assim também na MLB. É claro, né, no primeiro momento de adaptação, vamos ver como é que isso vai ficar também no Spring Training, né? Acho que vai ser um bom momento a gente ver como é que os caras vão se desenvolver com essas mudanças de regra. Mas o pitch clock é um negócio que muita gente ansiava já há bastante tempo, sobretudo o pessoal da televisão queria muito diminuir um pouco o tempo de jogo. O próprio Manfred também queria diminuir um pouco do jogo para tentar trazer de volta a gente para ver um jogo mais dinâmico, mais rápido, com mais coisas acontecendo. Mas eu insisto, no início, pelo menos eu acredito que a gente vai ter uma queda técnica no nível do jogo, até os caras se adaptarem bem e aí entrar no eixo e a mudança de regra ser completamente internalizada, isso não causar mais nenhum tipo de transtorno no jogo. Até aí eu acho que faz parte, eu acho que é adaptação mesmo. Shift, os limites de shift, Fernandão. A gente Posso falar da minha opinião? Porra, Luquiba, desculpa, Luquiba. Vai lá, Luquiba. É uma regra que... Para quem está ouvindo, eles estão tentando se abraçar, é isso.
É uma regra que eu sou um dos que sempre defendeu, né? O Fernandão falou de TV, eu sou um dos caras que sempre defendeu isso, porque eu acho que isso dá dinamismo para o jogo. Concordo com o Fernandão em dizer que isso vai afetar, principalmente em walks, em hip and pitch, e eu digo mais uma coisa que eu acho que pode afetar também, Fernandão, lesão. Eu acho que a gente pode ver arremessadores com maior frequência de lesões, né, por conta disso, porque estão acostumados com um ritmo, e aí, de repente você começa a acelerar, e aí fazendo isso repetitivamente em vários jogos, eu acho que isso talvez possa acarretar nisso também. Eu acho que vale a pena a gente fazer um levantamento aí de como é que foi e como é que vai ser, porque eu acho que isso pode acarretar. Mas eu acho que é válido, sim, essa regra, eu acho que faz bastante sentido, pelo menos iniciar. Inicia baixo, depois você ajusta, de repente você pode aumentar um pouco, mas eu acho que tinha que começar um ponto de partida e eu acho válido. E só complementando, acho que uma coisa que vai ser muito legal ver a orientação do pitching coach e muitas vezes vai ser mais interessante, o cara vai dar permissão para o cara estourar o tempo para, voltar os nervos para o lugar, vai ser um desperdício, vai ser um ball diferente, estrategicamente, para botar a cabeça do pitcher no lugar, relaxa, deixa estourar, volta a tua cabeça para o lugar, vai ser bem interessante ver como vai funcionar essa dinâmica. Eu acho que assim, numa contagem 1-2, né? Um duelo pesado. O cara, bom, vou dar essa bola, faz o 2-2 e depois eu parto para ver o que vai dar para frente. E aí, e acho que a gente vai ver um aumento de bolas rápidas também, que é um arremesso mais simples de fazer, né? É o mais rápido, né? É mais simples de fazer, então é possível que a gente veja um pouquinho mais de bolas rápidas sendo arremessadas e com isso um pouquinho mais de bolas voando também para fora dos limites do estádio. Eu quero falar, isso também pode ser um negócio muito positivo para o jogo, porque o home run é o ponto máximo. Então, quanto mais você tem, mais você traz gente, mais coisa acontecendo no jogo, é mais interessante. Beleza, então, Fernandão, volto para você. Os limites de shift. A gente já tinha alguma coisa parecida com o que vai ser implementado agora, né? O shift ainda é um mistério de como é que os caras vão usar essa limitação do shift, né? Porque você pode trazer um cara do outfield para poder jogar se não no infield, de fato, ali na areia, mas pelo menos ali nos limites entre a areia e a grama, você pode posicionar alguém ali. É saber como é que os managers vão lidar com essa mudança do shift. Lembrando que o shift, você tem que ter 2 jogadores entre a primeira e a segunda base e 2 jogadores entre a segunda e a terceira base, né? Você não pode mais ter aquela movimentação de 3 jogadores para um lado, 3 jogadores para o outro. Mas essa movimentação ela é permitida depois do arremesso. Então, sabe-se lá se os caras vão posicionar um jogador bem pertinho ali da segunda base para que quando houver o arremesso, ele já entra no campo entre primeira e segunda base para poder montar um 3 ali para quem rebate como canhoto ou para quem rebate como destro, né? Movimentar os jogadores mais entre a segunda e a terceira base. Então ver como é que os managers vão se adequar a esse tipo de regra. No início se falava do banimento do shift, mas hoje a gente sabe que é a limitação do shift. O shift vai continuar acontecendo, mas de maneira limitada. Bom para gente como Cody Bellinger, Joey Gallo, o próprio Fred Freeman. Rebatedores canhotos vão se beneficiar bastante da mudança da regra do shift. A gente vai ter um aumento aí significativo de rebatedores canhotos com um pouco mais de sucesso em 2023. Então, especificamente, Cody Bellinger, Joey Gallo, Corey Seager, Fred Freeman, Max Muncy, esses caras vão deitar o cabelo em 2023, pelo menos é o que parece. Falou muito jogador dos Dodgers, né? Dá até uma raivinha. Eu tô pensando nos caras, eu quero que dá até uma raivinha aqui. Se bem que o Bellinger, Seager, o Joey Gallo não estão mais, né, nos Dodgers. Só Max Muncy e o Fred Freeman. A única coisa que eu posso agregar é se algum comentarista não usar o bordão Shift Happens, é uma oportunidade perdida. Ai, que maravilhoso. Eu gostei disso aí, porque o shift é bom para defesa, mas é um bagulho chato pra cacete também. Porque aí não tinha jogo, não acontecia nada, era defesa toda hora. Eu confesso que eu gosto. Teve gente que não gostou muito, mas eu gosto. Eu detesto shift, eu concordo, eu acho que tinha que banir. Não, eu tô com você, Cleo, eu acho que tem que banir isso aí, e o quanto mais você limitar, melhor, porque, cara, desculpa,
é você querer trazer estatística dentro do jogo para você burlar o jogo. Eu não gosto dessas coisas não, cara. Se você quer tentar burlar o arremessador, o rebatedor, cria um arremesso diferente, pense numa estratégia diferente. Você simplesmente posicionar a defesa toda, o que era bem comum, para o lado direito, deixar o lado esquerdo livre, porque o cara é um rebatedor que não conseguia rebater para o lado esquerdo, só conseguia puxar, e aí você estava prejudicando muito, acho que, a liga nesse sentido. Então, eu gosto desse movimento, eu espero que segue na liga de até banir essa porra aí. Muito bom. Com muito ódio. bom. Eu gosto do Luquiba por causa disso. Ele traz o ódio que precisa ser trazido em momentos chaves, entendeu? Beleza. Última coisa. Bases maiores. Teremos bases maiores. Então, a distância do home plate para a primeira base vai ser reduzido em basicamente 3 polegadas. A mesma coisa do home plate para a terceira base. E aí, da terceira base para a segunda, da primeira base para a segunda, tem uma redução aí de 4 polegadas e meia. O que me incomoda nisso? Que de cara eu já falei assim, isso me incomoda, porque eu tenho toque, e o Henriqueta concordou comigo. A porra da segunda base vai ficar deslocada. Isso é um inferno. Isso é feio, gente. Pelo amor de Deus, que ideia de bosta. Para que aumentar as bases, Fernando? Mas a segunda base já está deslocada já tem um tempinho, né? Ela é a única base que ela não fica dentro do losango, né? Ela está fora do losango desde sempre. Cara, acho que assim, mais uma coisa, a gente vai ter essa mudança do tamanho da base é para ela se associar ao pitch clock. Ela está diretamente casada ao relógio de arremesso. Né? Você tem um arremessador que tem 20 segundos para poder fazer um arremesso com um cara ultra veloz na primeira base. O cara se movimentando. Fora isso, né? Limite de pick-off. Ele pode fazer 2 pick-offs. O terceiro pick-off, se ele tentar, tem que ser um pick-off bem sucedido. Se ele faz um terceiro pick-off e esse pick-off não é bem sucedido, o cara que está na primeira automaticamente vai para a segunda. Então, isso tudo casado, a gente tem um aumento de movimento no jogo, né? A gente vai ter mais jogadores circulando, correndo as bases, e a gente vai ter mais chances de roubo de base. Né? O cara vai ter que fazer aí 10 centímetros de esforço a menos para poder chegar até a base, então isso ajuda para um cara velocista, e aí eu vou falar mais um cara que era dos Dodgers, Trey Turner, por exemplo, o próprio Mookie Betts, o próprio Cody Bellinger. Então, assim, você me desculpa, mas aí você vai... Dodgers fala aí, Dodgers Cast é foda. Do Estrada, do Evan Longoria. Não, o Longoria nem tá mais no Brandon Belt, que também... o Brandon Belt também não tá mais nos Giants, desculpa. São os caras que vão ganhar com isso tudo, né? Então... Correia também não tá mais. Teve a ponto de estar, mas nunca esteve. Mas é isso, eu acho que são, sem dúvida, são mudanças que vão trazer movimento para o jogo. Agora é ver como é que isso vai repercutir nos torcedores mais tradicionais, que gostam do jogo ali, gostoso de 3 horas e meia, 3 horas e 40, e como, fundamentalmente, vai repercutir naquele público que é o público que a MLB mais está olhando, né? Que é o público jovem, que é os caras que querem ver movimento. Vamos ver se isso não vai infantilizar o jogo um pouco. Vamos ver. Os caras são muito bons. O início vai ser difícil até se encaixar e depois eu acho que acaba qualquer tipo de ponto negativo que pudesse haver na mudança de regras. E aí, Luquiba? A princípio me incomoda, mas eu não tenho ainda uma opinião formada. Não é ódio, só para... eu não tenho uma opinião formada, porque esse é o tipo de regra que eu quero ver para acontecer. Eu ainda não vou falar que eu não gosto ou que eu gosto. A princípio é uma notícia que eu fiquei assim, do tipo, talvez você vai mexer demais no jogo, talvez a gente vai ter... Eu sou fã do jogo 1-0, aquele jogo de duelo de arremessadores, e talvez a gente vai perder bastante isso, porque se você põe alguém em base, cara, você tá fudido. Basicamente vai ser isso pro arremessador, porque você vai ter que se preocupar com o pitch clock e com o cara na base, porque você não vai ter tempo de pensar. E aí você pode começar a ter vários problemas por conta disso, e aí a gente possivelmente tem jogos com placares mais dilatados, mas não sei, de repente isso funciona. Então nesse ponto eu prefiro ainda não
não comentar o que eu penso. Só uma coisa que me veio à cabeça agora, e não é piada, não é nada disso, mas eu lembrei do Tiger Woods e o impacto que ele teve da questão física no golfe a partir da chegada do Tiger Woods. Com tudo que o Fernandão falou enquanto ele estava falando, que me veio na cabeça, vai ter um impacto na questão de condição física para poder tirar proveito do jogo, e isso talvez seja atraente para um público mais jovem, não ter mais os caras gordinhos e ter os caras mais fortinhos, mais atléticos. Talvez seja um efeito que a gente veja daqui a alguns anos. Não é para ser engraçado, não é nada disso. É só que talvez, da mesma forma que a gente viu no golfe, que era um esporte de gordinho e velho, talvez a gente comece a ver... A gente já vê no beisebol, de uma certa forma, mas talvez isso, como vai impactar mais no resultado, talvez tenha uma consequência grande nisso aí. Boa. Era isso. Fechamos nossos pontos. Falei que tinha 38.390 pontos. Falei que tinha bastante coisa. Mas beleza, agora é hora de faturar. Ou nem tanto. Perder dinheiro. Vamos lá. Show me the money! Derek, you better yell! Show me the money! É isso. O problema é que enquanto eu estava aqui mudando, eu lembrei de uma coisa que eu queria falar. Eu vou falar rapidamente, depois vamos começar as apostas. Mas tá rolando a escolha da capa, né? Do MLB The Show 2023. E aí rolou uma piada no grupo que podiam colocar o Correa na capa e aí fazer um modo que aí você escolheria o time que o Correa vai. Você pode escolher qualquer um time. O Correa vai. Você for seguro o jogo escolhendo qual time que o Correa tem que ir. Foi sensacional esse modo. Mas é isso. Teu microfone abafou um pouquinho. Tá abafado agora. E agora? Agora sim. Agora eu ouço tua voz de anjo. Acabou. Então, beleza. Então, já trouxe ele mais para perto agora. Crianças, semana de Super Bowl. Não falamos nada do Super Bowl, porque tá cheio de texto no site para vocês verem do Super Bowl. Depois a gente vê se solta algum videozinho antes do jogo, alguma coisa, se faz um comentário após o jogo, enfim. Vai ter muito conteúdo do Super Bowl, tá lotado de conteúdo do Super Bowl. Então, vamos pelo menos falar das apostas de Super Bowl. Vamos falar muito de apostas de Super Bowl, porque isso aqui é fantástico. E, Eric, quando chega o Super Bowl, que nós temos apostas engraçadinhas. Mas antes das apostas engraçadinhas, quero as apostas sérias. Então vamos lá, vamos tentar acelerar, que tem bastante coisa aqui. Primeiro, não é nem a aposta que eu faria, simplesmente mostrar a movimentação do dinheiro para as duas apostas mais importantes, que é o ganhador do jogo, ou o spread do ganhador do jogo. Então, o Eagles, nesse momento que a gente está gravando, ele é favorito por 1,5, e mais dinheiro está indo para o Eagles. E a gente sabe disso porque se você apostar no Eagles nesse spread de 1,5, o teu retorno é 1,87, que é menos do que o normal de 1,91. Então, tem mais gente apostando no Eagles. E outra aposta que a gente vê um montante grande de dinheiro indo quando a gente fala do over-under, mais ou menos da soma de pontos, no under. O limite, a soma dos pontos que colocaram como padrão é 51,5, e tem muita gente apostando em menos pontos do que 51,5 entre os dois times. Então, aqui não é nenhuma dica, é simplesmente se você quer seguir onde está indo o dinheiro, nesse momento que a gente está gravando, é para essas duas apostas que estão seguindo o dinheiro. Então, eu não sei a opinião de vocês, se vocês concordam ou discordam, mas é onde a galera tá apostando. Eu para mim, tem o Eagles mesmo. Para mim, eu vou torcer Eagles. Eu vou torcer pro Eagles mesmo. Eu acho bem legal. Seria legal o Sirianni tendo um título depois de sair dos Colts. É puramente uma maldição, puramente aí uma livração. Então, acho que é uma história interessante também. Gosto de ver o Jalen Hurts também indo bem. E então, eu concordaria com essa questão de Eagles campeão e o dinheiro estar no Eagles mesmo. Agora, quanto aos pontos, eu acho que vai ter muito mais ponto, eu acho que vai ser muito mais tiroteio que outros jogos que a gente viu. Eu acho essa defesa, eu vou falar isso sempre, eu acho essa defesa dos Chiefs horrível, porca, nojenta, então eu acho que vai tomar muito ponto. Eu acho que o ataque do Eagles é poderoso e o Mahomes também é bem poderoso, então a possibilidade de ter muitos pontos é absurdo. Então eu iria no over aí desses 51. Eu até achei que o pessoal tava indo no under porque era mais que 51. Achei que tava, sei lá, em 60. Mas não,
É isso, meus pontos é isso. Meus 2 dedinhos são esses. O meu, quando abriu que o Chiefs era favorito, eu já falei, põe dinheiro que eu vejo o Eagles aí mais time do que o Chiefs. Então ali para mim já valeria a pena. Agora eu já digo ao contrário. Quanto que tá pagando o do Chiefs, Eric? Eu acho que é perto de 2 e alguma coisinha, ou 2 então. redondo. Se é mais do que 2, também vale a pena pôr um dinheiro aí que você vai ter chance de dobrar. Agora, a diferença eu tô sendo um pouco mais conservador. Eu entendo que o Mahomes é fantástico, até porque o Chiefs só tá aí por conta do Mahomes, já falei isso na semana passada, mas eu tenho muito receio com o quanto saudável ele tá, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, esse ataque do Chiefs não me convence. Eu acho o Mahomes tem total capacidade para fazer esse time fazer 40 pontos, mas eu não vejo esse ataque fazer essa quantidade no Eagles. Eu acredito que vai ficar abaixo dessa marca aí de 50 e poucos, porque eu acho que vai ser um jogo tipo 27-20, eu acho que vai ficar flutuando por aí. Mestre Fernandão. Não, eu gosto muito dessa aposta aí de somatório de placares. É um negócio que, se eu soubesse apostar, era nesse negócio que eu ia caminhar sempre. E gosto muito da ideia de abaixo de 51. Eu acho que eu tiraria um touchdown do somatório dos pontos aí. Ficaria uma coisa na casa de 45, 44. Eu acho que a defesa dos Eagles vai segurar muito o jogo, certamente vai segurar, mas nisso também que o Luquiba falou, né? O Mahomes ainda que baleado, ainda que meio assim ameaçado, é um cara capaz de transformar o ataque dele. Mas acho que 51 pontos de fato é demais. Acho que esse jogo vai ser baixo. Eu vou dizer o seguinte, patrãozinho, anote aí, você que vai fazer sua aposta, 23-20 para o Philadelphia Eagles. Olha só. Esse é o placar. 23-20. Um field goal de diferença. É o placar galinha, né? Vou abaixo. É isso aí. Vou abaixo. Bem baixinho. Não, o Cle, só um adendo só. Saiu, alguém disse, algum ex-jogador disse que tinha script e tal, não sei o que, aquelas teorias de conspiração. E saiu esses dias aí alguém falando o script do jogo. Seria 37-34 para o Eagles. Então, vamos também ficar de olho. Vamos ficar de olho se, de fato, isso tem alguma veracidade. Maravilhoso. Pergunta para o ChatGPT para ver o que ele responde. Mas, vamos lá, Eric. Deixa eu começar a conectar, então. Então, se você gosta da aposta do under, uma aposta que é interessante, que está disponível no Super Bowl, que eu marquei aqui, é o total de punts. Porque, teoricamente, se não vai ter muita pontuação, vai ter mais punts. E mais de 7 punts e meio entre os dois times está pagando 2,10. Então, essa é uma aposta que eu vou fazer, que eu achei bem interessante. Sensacional. De novo, você tem que fazer essa ligação daquilo que você acha que vai acontecer no jogo. Deixa eu passar para os jogadores aqui. Então, eu mapeei alguns só. TDs. Jalen Hurts está pagando 2,25. O McKinnon está pagando 3,50, que eu acho uma aposta bem interessante, considerando a produtividade dele nas últimas semanas da temporada regular. Jardas e passe, que eu não vou meter a mão, mas Hurts 241,50, Mahomes 294,50. Eu tenho receio em apostar em jardas de passe no Super Bowl, porque vai depender se o time está perdendo muito, vai correr mais, vai ter que passar mais, o outro vai estar perdendo, vai correr o que está ganhando vai correr com a bola. Não é uma aposta que eu gosto de fazer, mas tá aí para vocês que curtem. Uma aposta que eu vou fazer: interceptações. Mahomes está pagando 1,98 para ter uma interceptação, pelo menos. Eu acho que ele vai ter um bom jogo, mas eu acho que ele vai ter pelo menos uma interceptação. Então eu gosto bastante dessa aposta do Mahomes pagando 1,98. O Hurts está pagando 2,18. E a secundária do Eagles é incrível. Tem isso também. Então, assim, eu acho que ele vai ter um momento de pick. O Hurts está pagando até mais, se você acha que o Hurts vai ter uma interceptação, mas eu acho... Já o Cle falou da defesa do Chiefs, não sei, mas está pagando 2,18, está pagando um pouquinho mais. Jardas recebidas, A.J. Brown, mais de 71,50, esse é o limite, então se você apostar no mais e ele tiver mais, você ganha, menos, ou você pode também apostar no menos. Eu acho que ele vai ter mais, é o meu feeling. Eu acho que ele vai ter pelo menos uma recepção grande
e aí alguns momentos esporádicos durante o jogo. E o Kelce, o under-over dele está 79,50. Porque ele é o único reliable receiving threat que o Kansas City tem hoje. Eu só não sei se a defesa do Eagles vai estar preparada para isso. De repente, se não vai chegar nesse número de jardas. Sacks, que é outra coisa que você consegue apostar no Super Bowl. O Reddick está pagando 1,60, então tem muita gente botando dinheiro achando que vai ter pelo menos um sack do Reddick. E o Chris Jones, 1,82, que é o cara que tem mais gente botando dinheiro no caso do Chiefs. Eu acho essas duas apostas bem interessantes, na verdade. Bem interessantes mesmo. E, antes de vocês falarem de jogadores, e aí depois a gente vai para as apostas engraçadinhas, uma aposta bem interessante que eu acho aqui você consegue apostar numa conversão de 2 pontos bem sucedida. E o Chiefs está pagando 7-1. Eu gosto da narrativa de que o Eagles vai abrir uma vantagem e o Chiefs vai precisar de uma conversão de 2 pontos. Pagando 7-1 é um retorno bem interessante. Sensacional. Eu gostei de várias aí. Por exemplo, de SEC, Eric, eu acho que faria até sentido você fazer um parlay com ela. Dá para fazer um parlay com ela? Dependendo do site que você usa, você consegue fazer sim. Aí você conseguiria juntar as duas apostas. Você junta que o Reddick e o Jones terão um SEC. Perfeito. É isso que eu ia te perguntar, se você conhece algum que faça uma aposta combinada entre 3 fatores desses que você mencionou, porque deu uma ideia aqui de fazer. O Betano é complicado, eu apesar de estar usando ele, eu me complico com ele. O Sporting Bet é bem mais fácil nisso. Você tem a opção de criar a aposta do Sporting Bet, é bem mais user-friendly. Eu tenho quase certeza que você conseguiria fazer isso. Vamos conversar assim que acabar aqui em off. Vamos tentar fazer alguma coisa, mas beleza. Eric, o que a gente mais gosta é a zoeira. Eu quero saber que música que a Rihanna vai cantar. Porque assim, no do The Weeknd, eu acertei a roupa, acertei a música, acertei tempo de hino. Agora eu quero saber desse. Quanto que tá pagando aí pro hino, pro tempo de hino? Quanto que tá pagando aí pra Gatorade? Cor de Gatorade no técnico? Eu quero saber tudo. Me conta as apostas. Eu quero saber quanto que tá pagando pra ela cantar Umbrella. Porra, imagina! Umbrella chovendo no Arizona. Não, mas é que aí, deixa eu começar então por isso, Luquiba. Essa aposta Vegas não vai colocar porque ela é muito fácil, né? Com certeza ela vai cantar em algum momento. Mas a aposta que está disponível é o quê? Qual será a primeira música da Ah, justo. E aí entra num ponto que eu não faço a mínima ideia, e eu também, eu conheço Umbrella e não conheço muito mais, mas aí é a minha limitação cultural, mas o melhor odds para a primeira música da Rihanna é Don't Stop the Music, tá pagando... Faz sentido. 30 centavos em cada dólar, Diamonds está pagando 50 centavos em cada dólar, What's My Name, Stay, aí Umbrella, eu não acho que ela abra com Umbrella, não me parece... e o que mais está pagando, olhando, está pagando 2,5 para 1, seria Unfaithful. E aí, 2 para 1, Hate That I Love You. Galera que manja de Rihanna, dá uma olhada na lista de músicas. Eu tenho... Diamond é uma boa aposta. Diamond é uma ótima aposta, por ser uma coisa de valor e o título e tudo mais, essa associação entre Diamond e o título. E a música, ela começa de um jeito que ela te deixa preparar o solo para o show. Tipo, sabe, o Shine Bright Like a Diamond, que ela fala bem baixinho assim, ó. Bright Like a Diamond. Sério? Eu tenho um feeling diferente. Eu acho que ela vai abrir com uma música desconhecida. Não vai abrir com grande sucesso dela, não. Acho que ela vai guardar os sucessos, embalar um atrás do outro no meio do show. Acho que ela vai começar com uma música meio assim, meio coreógrafa e tal, e aí já começa a meter um monte de sucesso. Fazer o que... Aí eu vou mostrar a minha idade, fazer um popurrí. Exatamente. Porque normalmente é isso que eles fazem, né? Agora, tipo Ivete Sangalo no carnaval. Informações importantes sobre isso, para a gente já pular para a próxima. Que eu posso garantir de coisas que eu já li sobre o show, porque sairá o texto sobre o show do intervalo e eu comento um pouco sobre o que esperar no show da Rihanna. Ela não vai tocar as duas músicas novas que estão no filme do Pantera. Então, Lift Me Up, que é a música que está até com a canção original no Oscar, essa música não vai ser cantada. Ela já tirou do repertório dela qualquer música nova. O CD Untie, acho que é Untie,
que é o mais recente de 2016, também ela não pretende tocar nenhuma música. Então, por exemplo, a música mais famosa, que é o Work, que ela canta com Drake, também não deve ser cantada. Então ela deve muito para as antigas, e então foquem em pensar nas antigas aí. Dicas do que eu já pesquisei sobre o show dela. Próximo, Eric. Se eu fosse dar uma dica, eu acho que não vai funcionar, porque Vegas é mais esperto que isso, mas em algum momento ela vai ensaiar, em algum momento vai vazar, então fica dando F5 na sexta-feira e vê se tem alguma movimentação nos odds. Se tiver alguma movimentação nos odds, põe o teu dinheiro nessa música. Posso fazer uma aposta? Quero deixar isso registrado aqui no podcast para depois a gente ver. A Adele vai entrar para cantar alguma música com ela. Vai lá. Segue aí. Caramba. Se eu tivesse cerveja, eu ia parar com o copo de novo, porque eu não entendi. Não, é que a Adele já deu uma entrevista falando que ela estará em Arizona só por conta da Rihanna. Ela não falou se era para assistir o show ou nada. Entendeu? Então deixou no ar. Então, vamos voltar para antes da partida e a gente vai falar do hino, e é uma aposta que varia demais. Então, eu olhei os últimos 15 anos, 8 foram over, 7 foram under, então não acho que você vai conseguir quebrar o sistema. Quem vai cantar o hino é um cara chamado Chris Stapleton, é um cantor de música country. Então, tem a questão de talvez ele vai num ritmo um pouquinho mais lento pela questão de acústico, violão, mas, por outro lado, não vai ter as extensões de voz que uma cantora de R&B poderia ter. Então, o over-under está 2 minutos e 5 segundos e a maior parte do dinheiro está indo no under. Por quê? Não sei. Basicamente, é aposta divertida. O mais legal é o quê? O que eu achei de aposta mais legal para complementar essa? Se o jogo vai ter algum drive com pontuação que será mais rápido que o hino. Maravilhoso! Então, assim, é uma aposta que só vai ser definida no momento. A hora que o cara cantar, eles vão marcar lá 204, 205, 202, 207. E aí, se você apostar no sim, porque você aposta sim ou não, vai ter algum drive que é mais rápido que o hino, você ganha. Então, nossa, sensacional. Eu achei uma aposta, um prop bem interessante. E aí, indo para o final do jogo, para o banho de Gatorade, as cores com mais favoritas são amarelo e verde, com 3,75 para 1. Eu marquei aqui vermelho e rosa, 6 para 1, simplesmente porque se o Kansas ganhar, Gatorade vermelho, de repente, poderia ser uma possibilidade. E uma aposta interessante, sem banho de Gatorade, 15 para 1. Eu acho interessante essa aposta. Se eu não me engano, no último Super Bowl não teve o banho de Gatorade, porque o técnico fugiu. O Sean McVay fugiu. Eu não sei se o Andy Reid consegue fugir, porque ele não tem capacidade física para isso. É verdade. Mas eu queria uma aposta. O Sirianni talvez consiga. Eu quero uma aposta. Quantos hambúrgueres o Andy Reid come depois do jogo, se ganhar? Entendeu? Esse é interessante. Isso é bem interessante. Mais um estádio coberto, né? Não vai estar frio, então tomar um banho de Gatorade não vai, assim, causar tanto problema. Deserto ainda lá. Eu iria com aquele Gatorade meio azulado para o Philadelphia Eagles. Eu acho que tá pagando 4 para 1, Fernandão. Eu acho que tá pagando 4 para 1. E esse meio azulado é o que a Gatorade tem usado muito nos comerciais. É um bom ponto. Eu posso garantir uma coisa: se o Eagles ganhar, o Sirianni vai tomar. Ele não vai fugir, ele vai chegar, ainda vai abrir os braços. Joga em mim! Sensacional. Muito bem lembrado. Divirtam-se, crianças. Bebam, e se beberem, não dirijam. Mas divirtam-se, é uma noite divertida. Vejam as propagandas no dia seguinte. Aproveitem esse momento que depois a gente só vai ter XFL e USFL para ver por alguns meses e cornetagem de draft e tudo isso. Exatamente. E graças a Deus eu estou liberado para a cachaça no sábado. Então eu beberei nesse Super Bowl. Eu estou muito feliz por esse motivo. Vai com calma, hein? Mas beleza, só mais uma curiosidade aleatória. O Fernandão falou que o estádio é fechado. É uma fibra translúcida que cobre o estádio de Arizona, o State Farm. Depois leiam também no texto sobre o State Farm, tá bem interessante. Saibam que é um estádio que tem prêmios arquitetônicos. Sim, muito e também é um estádio assassino de jogadores também. Sim, exatamente, muitas lesões. Mas é isso, vamos fechar aqui, vamos para as dicas, já tá dando quase 1h30.
É isso, dica. Falamos de LeBron, falamos aí dos 38.390 motivos para ouvir esse podcast. Vai ser esse o título, inclusive. Acabei de decidir aqui. Deixa eu só focar eu aqui de novo. Então, Tá lindo. a dica tem tudo a ver com o LeBron, de todas as formas. Primeiro, porque ele é o primeiro cara representado nesse documentário. Segundo, porque é da Uninterrupted, que é uma empresa dele. Então, assistam na Apple TV Plus a série chamada Greatness Code. O que ela faz? Ela pega grandes nomes do esporte e traz eles contando algum momento marcante da carreira deles. Então, você começa com o LeBron falando do jogo da série contra o Celtics. Eu não lembro o ano agora. Muito interessante. Depois você tem o Brady falando daquele Sunday Night contra os Bills, que tudo aconteceu de forma primorosa em 2007. Depois você tem vai ter outros atletas. Você tem Russell Wilson, você tem Shaun White. Vocês não sabem quem é Shaun White? Vá assistir, porque Shaun White é um cara maravilhoso do snowboard. Você tem... Vem na cabeça. Você tem a Alex Morgan. Você tem a Letícia Buffoni também, brasileira. Então, assim, fantástico. É muito legal, já tá na segunda temporada. São 6, 7 episódios cada temporada, dá 20, 30 minutos de episódio. Assistam, é marcante, é muito, muito legal e vai te mostrar o que dá o estralo naquele atleta para ele ser foda. É isso. Maravilhoso, Clay. Maravilhoso. Eu pensei que você ia mandar um Space Jam. Eu falei, mano, Space Jam, você torce contra o Looney Tunes por conta do LeBron James. Que é tão ruim o negócio. Cara, mas vou falar um negócio. Eu achei divertido. Exato, eu achei muito divertido. Quem reclama de Space Jam, você tá esperando o quê? Você vai ver o LeBron contra o Looney Tunes. Você queria o quê? Enredo de Martin Scorsese? Não tem como, bicho. Não é isso. Estou falando, o ranço do homem é tanto que não tem nem como torcer pro time do Looney Tunes ganhar, cara. Você torce contra o Pernalonga, é uma coisa insana. Tipo, não, você vai ter que perder, o cara tem que se fuder. Não torci, não. Torci contra o Klay Thompson, que ficou parecendo um boneco de posto muito louco lá. Mas é isso. Mas o Dame Time ali tá fantástico, vai. Não, o Lillard tá animal. O filme é muito, o filme é legal, dá pra se divertir, é sessão pipoca. Se você tá pensando em assistir Space Jam pra tirar alguma mensagem, você que tá errado. Começa por aí, já. Mas é isso. Fernandão, Luquiba, Eric, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente se vê na semana que vem. Todos vocês que estiveram aqui com a gente até agora, muito obrigado. Estejam de volta na semana que vem. Não esquece de fazer tudo aquilo que a gente já falou. Ativar o sininho, deixar like, fazer comentário, indicar para o amiguinho, porque a gente continua com muito carinho fazendo conteúdo de qualidade. Então, um beijo grande no coração de todos vocês e até semana que vem, pós-Super Bowl. Beijo. Valeu.